Deus. A gente está exatamente 4 domingos para que nós possamos comemorar uma data muito importante no nosso calendário cristão. Na verdade, nós estamos hoje, mais 3 domingos nós teremos para que chegue a Páscoa, para que a gente possa celebrar essa data tão importante no nosso calendário. Hoje de manhã o Aldo já disse isso e a gente tem refrisado isso aqui na igreja, que na verdade a data mais importante do nosso calendário cristão, na verdade é a Páscoa. Não que não seja importante a gente celebrar o nascimento de Jesus, com certeza. Foi o início de um plano que Deus tinha para a nossa vida, para que nós pudéssemos, através de Jesus, a gente ter remissão dos nossos pecados e a gente poder se aproximar e ter um relacionamento com Deus. Mas o final desse plano, a execução desse plano e a vitória do Senhor sobre o mal, aconteceu na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. É ali na morte e na ressurreição que mudou e transformou a vida da humanidade, e também na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, celebrar com o máximo de intensidade essa data tão importante, aonde o próprio Deus deixou descrito na sua palavra que nós deveríamos celebrar essa data com muita alegria no nosso coração. Então que você possa pensar nisso, e a gente separou uma série, separamos 4 mensagens para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais sobre essa data tão importante, e também a gente aprender com aquelas pessoas que fizeram parte desse plano de Deus, para que Jesus pudesse ser pregado naquela cruz, morrer no nosso lugar, mas não continuar pregado na cruz, mas ele ser ressuscitado, porque hoje ele vive. Amém? Glória a Deus. E eu queria fazer uma retrospectiva para a gente começar essa série, para você começar a entender da importância dessa data. Eu sei que talvez você já ouviu tudo isso, mas abre o seu coração e você possa colocar uma intensidade muito grande no seu coração nessa noite, da importância do sacrifício de Jesus na cruz e da vitória dele, da morte, e através dele hoje nós temos a nossa vitória. Desde quando Deus fez a humanidade, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, ali aconteceu o primeiro pecado. Então no primeiro teste que o homem foi passar, para que ele pudesse dizer não para o pecado e ter uma vida de obediência, ele foi reprovado, no primeiro. Quando Deus fez o homem, fez a mulher, ele planta uma árvore no jardim e diz, dessa árvore vocês não podem comer. Você pode comer de qualquer fruto de qualquer árvore, mas dessa, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque se vocês comerem, vocês vão morrer. E ele estava falando da morte espiritual. Porque eles aí deixariam de ter a inocência do qual Deus queria que mantivesse eles, e eles iam conhecer tanto o bem quanto o mal. E a Bíblia diz que depois que ele passou isso, infelizmente deu essa orientação, a mulher foi tentada e ela acaba cedendo através da serpente, você conhece a história. Ela come do fruto e oferece para Adão do fruto também, Adão acaba comendo também, e os dois, que eram os únicos seres humanos que existiam até então, foram reprovados no primeiro teste que Deus fez, a primeira prova que Deus fez, para ver a obediência daquela criatura que Deus fez, que Deus tinha criado, foi reprovado. E ali, já em Gênesis, lá no comecinho da palavra de Deus, já apontava para o plano de Deus para a redenção da humanidade. Se a gente for abrir, se você quiser abrir junto comigo, você fica à vontade, se não, só presta atenção na leitura. Mas em Gênesis, lá no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, no verso 15, quando Deus ele vai falar para a serpente aquilo que ela precisava, aquilo que ia ter de punição diante daquilo que ela fez, ali representando Satanás, quando ele vai reprimir a serpente diante daquele fato de ter enganado a mulher, depois a mulher enganado o homem, ele começa a dizer, Deus começa a dizer quais seriam as punições. E aqui já dá para a gente começar a aprender algumas coisas. Tudo na nossa vida, toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que nós plantamos, a gente vai colher. E aqui não foi diferente. O homem tinha a chance de viver uma vida de obediência, e a gente está até hoje vivendo no Jardim do Éden. Mas a desobediência levou às consequências. E é assim com a gente nos dias de hoje.
A sua desobediência traz consequências. E a sua obediência traz consequências também, só que traz bênçãos na sua vida. E a desobediência, a maldição. E no verso 15 ele diz assim, ó: e porém inimizade entre, ele falando para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Então a semente da mulher com a semente da serpente, vou pôr inimizade. E esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então ele está dizendo, em algumas traduções diz que ele ia pisar na cabeça. Então aqui já estava dizendo que ia acontecer algo, que ia proclamar a vitória dessa humanidade através de Jesus, através da morte e ressurreição de Jesus, vencendo Satanás. E a gente está no livro de Gênesis, quando ainda só existia duas pessoas, a humanidade se restringia a duas pessoas. Se a gente for começar a andar na Bíblia, a gente vai ver vários momentos, e a gente não vai fazer aqui por conta do tempo, mas tem vários trechos da palavra, mesmo no Velho Testamento, que já faz referência de Jesus. Até que chega o momento de celebrar a primeira Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Deus era bem-vindo numa terra chamada Egito, a potência da época, porque através de José, que era um judeu, que foi até a terra do Egito e ali como escravo, depois ele é colocado como segundo homem mais importante daquele lugar, e ali ele consegue interpretar, não ele, mas Deus que estava nele, um sonho dizendo das 7 anos de fartura que eles iam ter, de muita prosperidade, mas depois 7 anos de muita escassez que eles iriam viver. E através da interpretação desse sonho, Faraó coloca ele como sendo o segundo homem, depois de Faraó, o mais importante do Egito. E bem nesse momento, quando chega nos 7 anos de escassez, o povo de Deus, ele sai da sua casa, da sua terra e vai para o Egito, e é bem-vindo no Egito. Uma vez que o homem mais importante depois de Faraó era um judeu. E ali eles permanecem por muitos anos, e bem-vindos naquela terra. Mas gerações foram trocadas. E essas gerações, chegou num tempo, depois de 400 anos, que essa geração ela não conhecia mais a história de José e nem sabia quem era José. Porque foram gerações que foram substituídas ao longo dos anos e a história não foi replicada. E de repente aquele povo, que era pouquinha gente, começou a se multiplicar de forma tão grande, que o faraó começou a achar no seu coração que talvez seria um risco para a nação do Egito, eles crescerem ainda mais e dominarem aquela terra. Daí vem a perseguição, daí você conhece a palavra e sabe daquilo que eu estou dizendo. Foram momentos de muita tribulação, porque eles eram bem-vindos, agora eles se tornam escravos. E permanecem escravos por muitos anos. E a dor, a tortura, escassez, momento de muita tristeza aquele povo viveu ali no Egito. E eles começam então a clamar ao Senhor para que algo pudesse acontecer e que eles fossem libertos dessa escravidão. Daí Deus levanta um homem que você conhece, Moisés. E através de Moisés, Deus faz com que todo o plano de poder tirar aquele povo da escravidão pudesse acontecer. No primeiro momento, Moisés meio irredutível, Deus toca no coração dele, ele aceita o desafio, sabendo que não era ele que ia estar lá, mas Deus com ele. E ele vai e acontece as 10 pragas que você conhece já da história. Até que chega a última praga, a 10ª praga. 9 pragas acontecem e em todas as pragas atinge o povo egípcio, mas não atinge o povo de Deus. Até que chega a última praga, a 10ª. E a 10ª era uma praga que ia ser uma catástrofe no Egito. Porque a morte de todos os primogênitos de cada casa seria decretada. O filho mais velho de cada casa iria morrer naquela noite. E a Bíblia diz que Deus mandou que o povo de Deus preparasse ali um jantar, um alimento, e matasse um cordeiro que não tivesse nenhuma mácula, que não tivesse nenhum defeito. E eles pudessem participar daquela mesa, comendo daquele cordeiro, e o sangue daquele cordeiro que tinha sido sacrificado naquela noite deveria ser colocado, pintado nas portas, como um símbolo profético, que naquele lugar a morte não ia entrar,
e que o pecado daquele povo havia sido remido através da morte daquele cordeiro, do qual o sangue foi pintado na porta. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, e naquele dia foi instituído a Páscoa. Naquele dia começou a se comemorar a primeira Páscoa. E colocaram, pintaram, e passou aquela noite, o anjo da morte veio, levou todos os primogênitos do povo egípcio. Imagine a catástrofe que foi. Dentro de uma nação tão poderosa, em cada casa tinha um lamento, cada casa tinha um choro. O luto tomou conta de toda a nação, pela morte do filho mais velho. E quando a gente se remete para o passado, a importância que tinha esse filho mais velho era muito grande. Era o substituto do pai. O filho mais velho, ele tinha toda uma simbologia para ele, tanto no povo judeu, como também no povo egípcio da época. Imagine agora, toda a casa egípcia perdeu um filho. E todos do povo de Deus tiveram sua casa intacta, porque o cordeiro morreu e o sangue foi derramado sobre aquela casa, sobre aquela família, através da simbologia de pintar a porta com o sangue. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor instituiu naquele dia a Páscoa. E disse que nós deveríamos celebrar essa Páscoa todas as vezes, lembrando do sacrifício daquele cordeiro e do livramento de Deus através da Páscoa, daquela celebração. E assim aconteceu. Depois, lá na frente, Jesus, num dia, ele também participou dessa Páscoa. E foi nessa Páscoa, há mais de 2000 anos atrás, que o cordeiro que foi entregue, que foi morto no nosso lugar, para a remissão do nosso pecado, foi Jesus. E o sangue dele foi derramado na cruz para cada um de nós, e hoje é o motivo de nós estarmos aqui. Amém? Para que esse plano pudesse acontecer, para que nós pudéssemos dizer verdadeiramente que existe vida para a gente, não só uma vida que aqui você está respirando, mas uma vida eterna, porque nós somos um ser eterno. Eu sei que quando a gente está no velório, a gente vê o corpo daquela pessoa, quanto que dói no nosso coração a gente poder ver algum querido que se foi. Mas na verdade ele foi no plano terrestre, porque o espírito dele permanece. Daí permanece num lugar onde ele tomou a decisão de estar. Se foi aceitando Jesus como Senhor e Salvador, de eternidade a eternidade com ele. Se for não aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, na morte eterna. E na morte não significa que acabou, na verdade é aflição eterna, luta eterna, choro eterno, pranto eterno. Por isso, hoje nós temos muitos motivos para a gente celebrar a morte de Jesus e a sua ressurreição, porque nele nós temos a garantia da vida eterna. Amém? A Bíblia diz que o pecado, quando nós cometemos o pecado, ele faz um distanciamento nós do Senhor. Quem está comigo na leitura da Palavra de Deus, a gente está tendo a leitura em 1 ano. Quem está comigo aqui na leitura? Bastante gente. A gente está na leitura da Palavra de Deus em 1 ano. E a leitura acho que foi de ontem, que era Isaías capítulo 56 até 61. Foi isso, gente? Foi, né? De ontem. Bem no 59, 1 e 2, ele fala exatamente daquilo que o pecado faz. Que o pecado ali mostra, em Isaías 59, 1 e 2, ele mostra que na verdade o que faz o distanciamento nós do Senhor, não é o Senhor. O Senhor não, diz assim, o Senhor não tem a mão ressequida, Ele não tem a mão curta, que não pode nos atender. Na verdade é nós que nos distanciamos de Deus através do pecado. Só que para a gente resolver essa questão do pecado, só tem um jeito: Jesus, que é o cordeiro que morreu na cruz para que o sangue dele fosse derramado, e através desse sangue purificador, esse sangue libertador, nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna. Amém? E esse plano, ele aconteceu há 2000 anos atrás, há um pouco mais de 2000 anos atrás. Mas na verdade na Bíblia já tinha uma riqueza de detalhe dizendo tudo o que iria acontecer quando a gente abre lá em Isaías.
Quando você abre a Bíblia em Isaías 53, ali ele fala de todas as coisas que iriam acontecer. Que ia acontecer mais de 700 anos para frente em Jesus. Mas com uma riqueza de detalhes, para que não ficasse dúvida no coração de ninguém, que esse era o plano de Deus para que pudesse assim salvar toda a humanidade, para salvar todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e aceitam o sacrifício dele na cruz. Daí a gente começa, quando a gente abre nos evangelhos, nos 4 evangelhos que tem na Bíblia, Mateus, Lucas, Marcos, João, a gente vê a história de Jesus e de tudo que aconteceu, e eu tenho certeza que você sabe com riqueza de detalhes, tudo aquilo que aconteceu, desde o nascimento de Jesus, a perseguição, o diabo tentando frustrar o plano de Deus, querendo matar Jesus, e todas as coisas que foram sendo desenroladas. Eu queria, ao longo dessas 4 semanas, a gente fazer um estudo um pouco diferente com relação a essa data tão importante que é a data da Páscoa. E eu chamei o episódio de hoje como preparação, para a gente começar a entender como que Deus começou a construir um cenário e as pessoas que o Senhor convocou para essa missão, para que pudesse cumprir a vinda de Jesus aqui, para que ele permanecesse aqui, cumprisse com o seu ministério e fosse entregue na cruz, morto na cruz e ressuscitado, para que hoje nós pudéssemos celebrar a vitória do Senhor. Amém? Glória a Deus! E eu queria pontuar aqui algumas pessoas que fizeram parte desse processo. São várias pessoas, mas eu escolhi para hoje 3 pessoas importantes. Jesus, a Bíblia diz que ele é o próprio Deus. É difícil a gente compreender aquilo que representa Deus na nossa vida. A gente está no curso de teologia de quarta-feira, às vezes a gente sai ali com a cabeça assim, a 1000 por hora, porque às vezes é muito complicado para a gente compreender aquilo que acontece no mundo espiritual e trazer para o mundo natural. Mas uma coisa que a gente precisa entender 100% é que Deus ele é 100% em Jesus. Então quando Jesus esteve aqui, ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Deus Pai, ele é 100% Deus, e Deus Espírito Santo, ele é 100% Deus. Amém? Então toda vez que a gente fala de Jesus, a gente está falando que é o Deus 100% encarnado, do qual ele se fez homem, passou por todas as lutas e dificuldades que um homem passa, passou pelas mesmas provações que eu e você passou e passa até hoje, e depois de tudo isso, ele foi entregue na cruz, sem pecado, sem uma mácula, sem nada que pudesse denegrir a imagem dele, sem nenhuma atitude de pecado, e ali ele sacramenta ali a salvação nossa através do sacrifício dele. E eu queria aqui dizer sobre 3 pessoas que participaram desse plano, que não eram Deus. Jesus era o próprio Deus, mas tinha pessoas que estiveram próximas ali e que foram usadas por Deus para que esse plano pudesse acontecer. E eles eram humanos como a gente, humano como eu e você, com as mesmas dificuldades, com as mesmas limitações, como eu tenho, como você também tem. E eu escolhi 3, e as 3 pessoas que eu escolhi, primeiro é Maria, a mãe de carne de Jesus. E eu queria abrir aqui para a gente poder falar de Maria, e eu já queria, em nome de Jesus, quebrar toda a legalidade que o diabo tenta colocar no coração de muita gente com relação a Maria. Eu vejo, eu escuto às vezes pessoas dizendo que nós, cristãos evangélicos, que nós não aceitamos a Maria, que a gente renega Maria. Esses dias eu vi um absurdo de alguém dizer assim para uma pessoa que não era para ela vir para a igreja, porque quando ela vem para a igreja, Maria não vem com ela, fica para o lado de fora, porque ela é renegada pelos evangélicos. É uma mentira. Na verdade, à luz da palavra de Deus, Maria ela foi uma mulher importantíssima no projeto de Deus, no plano de Deus na redenção da humanidade. E mais do que isso, e eu costumo dizer sempre isso, e guarda isso no seu coração: se todas as mulheres da terra
fosse igual a Maria, nosso mundo seria um mundo diferente. Porque o que ela fez, o que ela permitiu que Deus fizesse através da vida dela, e a coragem que ela teve para que o plano do Senhor pudesse acontecer a partir dela, não é para poucas mulheres. Às vezes, numa dificuldadezinha tão pequenininha, a gente já abre mão, a gente já vira a cara, a gente não quer passar por uma provaçãozinha desse tamanhozinho, e pelo nome do Senhor. E ela passou por muitas dificuldades e lutas, a vida dela virou de ponta cabeça, a vida humana dela virou de ponta cabeça, a partir do momento em que ela assumiu a missão que o Senhor colocou para ela, que não foi imposta, mas ela aceitou isso. O Senhor colocou o livre-arbítrio de Maria, foi colocado à prova, porque o Senhor pergunta para ela, o Senhor mostra para ela o plano, mas ela tinha condição dela dizer sim ou não. E ela foi uma mulher hiper corajosa, vivendo num tempo bem diferente que nós vivemos hoje, e ela assume a responsabilidade dessa missão, para que ela pudesse gerar no seu ventre o Deus em forma de homem. Só que a gente não pode trazer confusão com a gente com relação àquilo que Maria representa para a gente nos dias atuais. Se a gente for ver à luz da palavra, ela foi uma mulher, segundo a Bíblia, agraciada. Ela foi uma mulher abençoada. A Bíblia diz que ela foi uma bem-aventurada. Ela foi uma mulher feliz. Como que não poderia ser feliz diante de uma decisão que ela toma de gerar o próprio Deus, agora homem, dentro do seu ventre? Mas a maternidade dela com Jesus está no âmbito terra, não está na eternidade. Ela não é a mãe de Deus. Por que ela não é a mãe de Deus? Porque Deus não tem mãe. A Bíblia diz que Deus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Ela foi parte do plano de Deus, e ela, como mulher corajosa, ela se permitiu ser usada pelo Senhor para cumprir com essa missão. Mas ela é humana como cada um de nós. Ela hoje, ela não pode fazer nada pela gente. A Bíblia diz que existe só um intercessor entre nós e o Senhor, nosso Deus. Quem é? Que está na Bíblia? Jesus. Jesus é o único intercessor. Então ela, com certeza, ela tem um lugar muito especial lá no céu. Mas o que ela vive e vai viver de eternidade é aquilo que nós vamos viver de eternidade também. Ela não pode fazer nada pela gente hoje, mas o exemplo de vida dela pode mudar completamente a nossa história. Se a gente olhar para a vida dela e a gente colocar a nossa vida da mesma forma que ela viveu, você vai ter a sua vida diferente, você vai ter a sua vida transformada, com certeza. Amém? Então, eu quero lembrar vocês dessa coragem dessa mulher, que disse sim diante de uma situação tão traumática que ela iria viver a partir dessa decisão. Primeiro que Maria, ela não estava casada com José, ela estava noiva com José. Na tradição judaica, quando um casal, eles entram num processo de noivado, eles têm um contrato com essa pessoa. É como se fosse um pré-contrato do casamento, que também só pode ser rompido por algumas situações. Então o noivado é como se fosse já o início do estabelecimento de um casamento, mas com um contrato que geralmente levava 1 ano. Quando ela recebe essa missão, ela estava nesse processo de noivado, mas que ainda não conhecia o seu noivo. Ela não tinha tido relação sexual com o noivo, que era José, porque ela estava nesse período. Se nesse período o casal tivesse um relacionamento, uma relação, segundo a palavra, eles estavam cometendo o crime de adultério, o pecado de adultério. Então ela vivia com José, mas estavam se esperando ao tempo de vencer o noivado, para que elas pudessem passar assim pelo casamento. E a Bíblia diz
que quando existe o pecado nesse tempo, e é o pecado de adultério, ela pagava com apedrejamento. Você já pensou o que ela ia ser? Se descobrissem que ela, estando no processo de noivado, ela já estava esperando o neném, ela ia ser apedrejada. E ela sabia muito bem disso, das consequências que viriam sobre a vida dela a partir do momento que ela disse sim, de gerar o Filho de Deus no seu ventre. Olha a coragem e a determinação dessa mulher. A partir desse momento, muitas coisas aconteceram na vida dela. Ela teve que fugir para lá, fugir para cá, correr com ele, educar esse menino, ensinar esse menino, cuidar desse menino. Olha a responsabilidade que ela tinha perante Deus para que o plano do Senhor acontecesse. Então eu queria que você guardasse no coração todos os ensinamentos que Maria traz para a gente, como uma mulher obediente que ela disse para o Senhor no momento em que a missão veio parar para ela. Ela disse, sim, que se cumpra a sua vontade em mim. Deus tem uma missão para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Nenhum de nós aqui vivemos sem um projeto. E eu falo isso, vou repetir, mas para que você possa pensar sobre isso. Você só vai ser feliz o dia que você entender e ter sensibilidade para ouvir qual é a missão que o Senhor tem para a sua vida e direcionar a sua vida para essa missão. E você só respira, porque você já aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, amém? Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Você já aceitou, então perante a palavra, perante a Bíblia, perante o nosso Deus, você já está prontinho para morar no céu. Você já pensou por que você ainda não foi? Porque tem uma missão. Porque uma das missões, um dos objetivos já aconteceu. Você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você permitiu que o sangue de Jesus vertido na cruz viesse sobre a sua vida e sobre os seus pecados. Mas ainda você está aqui, respirando, amém? Essa pessoa que está do seu lado está respirando? Vê se ela está, chacoalha ela aí. Vê se está tudo certo, está com o olho aberto, tudo certo, né? Amém. Amém, todo mundo respirando. Sabe por que você respira? Porque tem uma missão que você tem que exercer. Amém? Você tem uma missão para executar. E que talvez o que está acontecendo na sua vida, você está retardando o tempo de Deus na sua vida. E o que você está esperando para que nessa noite você possa dizer com toda a propriedade para Deus, dizendo, Senhor, cumpra em mim o seu projeto. Cumpra em mim a sua missão. Senhor, eu estou aqui, em nome de Jesus. Fala com clareza ao meu coração aquilo que eu preciso fazer. E independente que for a minha vontade, o meu desejo, cumpra em mim a tua vontade. O projeto de vida que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor possa alinhar hoje com o meu desejo e que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Glória a Deus. Maria viveu isso. E eu queria falar de outro homem, agora um homem, que talvez pouco falado na Bíblia, mas também como Maria, um homem de tremenda fé, que é José. Não sei se você, olhando na história, se você percebe isso. Quando Deus fala com Maria, aparece um anjo. E esse anjo, e ela tem convicção que era um anjo. E quando ela fala com o anjo entrega para ela todo o plano de Deus. E ali ela diz, eu estou preparada, eu aceito essa missão. Mas os olhos dela presencia, ela vê. Quando José fica sabendo disso, que Maria estava esperando um neném, ele tenta de alguma forma se separar de Maria. E segundo a tradução judaica, só tinha duas formas no noivado de se romper. Seria o primeiro, através do adultério, onde ela ia ser apedrejada. Eu não vou ler o texto aqui, mas depois, se você tiver curiosidade,
eu passo para você. É Deuteronômio 22, 23, 24. Fala exatamente, se a mulher que está despojada do seu marido, ela se vê grávida de outra pessoa, os dois precisam ir para um lugar da cidade e ali eles vão ser apedrejados. Diz isso. Ou José poderia deixar Maria sem relatar os motivos. E ele pensa nessa situação. Ele se compadece de Maria, mesmo entendendo que Maria talvez tinha traído ele. E ele se compadece dela, dizendo então, eu vou deixar ela secretamente, para que ela não sofra e não passe pelo processo de apedrejamento. Quando ele toma essa decisão, ele vai dormir, e quando ele dorme, ele sonha. E no sonho, aparece um anjo e conta para ele o plano da salvação. Daí eu costumo brincar que na verdade é verdade. Maria viu o anjo, José sonhou com o anjo. Quem teve mais fé? José teve uma fé tremenda, irmão, porque foi simplesmente um sonho que ele teve, mas o sonho ele já tomou aquilo como uma grande verdade, e ele então aceita também a missão que o Senhor estava dando para ele, para que junto com Maria pudesse criar Jesus, que pudesse ser parte do plano de salvação. E a Bíblia diz, quando vai falar de José, aonde fala com maior riqueza de detalhe é em Mateus. Os 4 evangelhos falam sobre a vida de Jesus, mas alguns eles dão ênfase a algum tema, outros outro tema. É como se fosse 4 pessoas recebendo do Espírito Santo aquilo que deveria escrever, tendo uma visão diferente da mesma coisa. E aqui a gente vê em Mateus que fala sobre José, fala com detalhes aquilo que aconteceu com José. E quando ele vai fazer referência de José, ele começa dizendo assim: então José, seu marido, porque quando estava no processo de noivado, era também referido um para o outro de marido e mulher. Ele diz, era justo e não queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. Então tem uma palavrinha aqui que já resume o caráter de José. Então José era um homem íntegro, um homem justo, um homem que tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que buscava ter uma vida reta diante de Deus. E por conta dessas qualidades que ele tinha, Deus escolheu ele também, junto com Maria, para que o plano da salvação pudesse acontecer. Será que se fosse escrever, porque nós estamos no momento em que nós estamos escrevendo a Bíblia, a gente tem um culto aqui de sábado, que é o Atos 29. Se você olhar na Bíblia, Atos ele acaba no 28, no capítulo 28. Por que a gente chama esse culto de Atos 29? Profeticamente, porque o Atos 29 é o que nós estamos escrevendo hoje. Se Deus fosse escrever sobre você, quais seriam as palavras que estariam descritas? Deus ia olhar para cima, você homem, e ele ia olhar para lá e falar assim, está lá, fulano, François, um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem que é segundo o meu coração. Quais seriam os adjetivos que Deus iria usar para referendar aquilo que você é aqui nesse mundo? Talvez, eu não sei, mas talvez Deus está falando com você nessa noite que você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Porque Deus, Ele precisa olhar para você, para que Ele cumpra a missão que Ele tem na sua vida. Ele precisa olhar para o seu coração, porque Ele conhece o seu coração. E Ele tem que achar em você um homem íntegro, um homem justo. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? O melhor de tudo isso, que se você não foi, você pode ser hoje. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Amém? Maria é uma mulher de caráter, uma mulher de fé, uma mulher submissa, uma mulher que disse, eis-me aqui, cumpra em mim aquilo que o Senhor tem, os planos do Senhor se cumprem na minha vida. José é um homem justo, um homem íntegro, um homem que fez parte de todo esse processo
da preparação para que o plano do Senhor pudesse acontecer. Deus escolhe o casal certo, um casal que era o segundo coração dele, um casal que estava firmado toda a sua vida no Senhor e em servir a esse Deus. E eles dizem sim para o plano da salvação. E eu queria agora falar do terceiro homem, que tem a ver com tudo isso também. Eu queria falar agora sobre João. Ele teve uma participação enorme na vida de Jesus, no plano da salvação de Jesus. A Bíblia diz que João Batista, ele tinha 6 meses de diferença de idade de Jesus. Quando Maria ficou sabendo que ela estava grávida, o anjo disse que a sua prima já estava grávida também, e ela era já de idade, e ela não poderia ter filhos. E quando o anjo vai falar com Maria, ela tem uma frase que ele diz, porque aquilo que é impossível, Deus faz. Porque o nosso Deus que nós servimos é o Deus do impossível. E tinha um porquê de João Batista estar sendo gerado na barriga de Isabel. Porque tinha uma missão para João Batista. E se a gente abrir na palavra de Deus, se você tiver com a Bíblia aberta, eu queria que você acompanhasse comigo. Em Lucas capítulo 1, verso 13 a 17. Lucas capítulo 1, 13 a 17. Diz assim, ó. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Talvez a minha tradução é um pouquinho diferente da sua, mas o objetivo de João Batista era preparar o coração do povo para aquilo que viria, que era Jesus. Era preparar o coração de todo mundo para que quando Jesus começasse o seu ministério, eles pudessem olhar para Jesus e não reconhecer Jesus simplesmente como um profeta, mas que eles pudessem abrir os olhos espirituais daquele povo, para que quando eles olhassem para Jesus, vissem o Cristo, o Salvador, aquele que foi prometido, aquele que através dele a vida de todos seria mudada para sempre. Então Deus usa a vida de João Batista. A Bíblia diz que o ministério dele foi pautado em uma pregação só. Se a gente fosse resumir tudo aquilo que João Batista fez, tudo aquilo que João Batista pregou, podemos resumir em uma palavra só: arrependimento. Ele pregava com ousadia o arrependimento. Pensa num cara que não tinha freio na língua. Aquilo que o Senhor falava ao seu coração, ele falava, independente da consequência que viria sobre a vida dele. Chegando ao ponto, uma vez, que ele vai falar contra o próprio rei. Quando ele fala contra ele, ele tem uma história por trás disso, mas ele é morto, decapitado, e tem sua cabeça numa bandeja. Porque ele tinha ousadia no Senhor. Ele fazia tudo aquilo que o Senhor mandava ele fazer, e ele não estava nem um pouco importando pelas consequências que ele teria, mas aquilo que Deus mandou falar, ele falava. Teve uma pregação que está descrito na Bíblia, que ele chama todos aqueles fariseus que estavam ali ouvindo ele de raça de víboras. Ele faz referência a eles como pessoas que tinham que acordar para a vida. Então João Batista foi aquele que chacoalhou todas aquelas pessoas para que pudessem ter sua vida mudada, restaurada, para que assim eles pudessem ver Jesus. Por que será que a pregação de João Batista fundamentava-se no arrependimento? Você já pensou sobre isso? Por que era único e exclusivamente ele falar de arrependimento? Porque sem arrependimento
dos nossos pecados, a gente não consegue ver Jesus. E eu queria trazer isso para nossa palavra, nossa ministração no dia de hoje, porque é aquilo que Deus está falando no meu coração. Se você não passar pelo processo de arrependimento, você não tem condição de você ver Jesus. Se você não se arrepender dos seus pecados, não tem como você celebrar a Páscoa na verdadeira intensidade daquilo que ela significa. Se você não se arrepender de todos os erros que você cometeu, das falhas que talvez você tenha cometido e não deixar, e entender aquilo que realmente significa arrependimento, não tem como Deus restaurar a sua vida. João Batista lá, um homem que abriu mão de uma vida toda. A Bíblia diz que ele vivia de uma forma diferente. Ele vivia separado de todo mundo, e quando ele aparecia, ele estava lá no Rio Jordão, falando para as pessoas e levando as pessoas a serem batizadas. João o Batista, era o João que batizava. E ele estava ali fazendo isso, levando as pessoas para um verdadeiro arrependimento, onde as pessoas simbologicamente, através do batismo, elas reconheciam os seus erros e entregavam para Deus os seus erros, as suas limitações, e elas morriam para um homem velho, cheio de pecado, e renasciam um novo homem, agora restabelecido, com decisões tomadas de não viver mais uma vida de pecado, que é o que simboliza o batismo para a gente. Por isso que nós fazemos o batismo de adulto, porque é uma decisão pessoal, segundo a palavra. E ele pregava isso para que as pessoas pudessem acordar. E eu queria, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, arrependimento, ela possa ecoar na sua mente a partir de agora. Só que eu queria, em breve, explicar alguns momentos do arrependimento, porque às vezes a gente até acha que está passando pelo processo de arrependimento, quando na verdade muitas vezes nós não estamos. A Bíblia diz que o coração do homem é um coração enganoso, e às vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração, às vezes achando que nós estamos passando por esse processo de arrependimento, mas parece que a gente ora, a gente não consegue sintonizar com Deus, a gente não consegue ouvir Deus, a gente não tem a sensibilidade de sentir o Espírito Santo, porque tem algo errado. A gente aprendeu na outra série que o próprio Jesus disse que não tem como você servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve a Mamão, que ele usa como Mamão, sendo um outro Deus, que era o dinheiro. Não tem como a gente servir dois senhores, não tem como habitar dentro de você o pecado e o Espírito Santo. E para que a gente possa manter o nosso coração limpo, nosso coração puro, é só através do arrependimento, não tem outra fórmula. A fórmula que o Senhor deixou para a gente, e usa a vida de João Batista, para que pudesse assim Jesus começar com o seu ministério, é o arrependimento. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que está errado na sua vida, mas Deus, que sabe todas as coisas, e que a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus, ele sabe. E ele está agindo com a sua misericórdia nessa noite, para ministrar na minha vida. Eu sou o primeiro a estar aqui, e na sua vida, porque só através do arrependimento você vai começar a ver Jesus, e reconhecer Jesus como sendo o verdadeiro Cristo. O que impede você de sentir a presença de Deus, de você começar a vivenciar milagres na sua vida, de você ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida, muitas vezes é a falta do arrependimento, é a falta de tomar uma decisão de não pecar, mas quando pecou, de não se arrepender. Porque o pecado, ele distancia. O arrependimento genuíno e verdadeiro, ele aproxima. Talvez é isso que falta na sua vida. E eu queria falar de alguns momentos do arrependimento. A primeira coisa é a percepção do seu erro. Só se arrepende aquele que tem convicção que errou. Porque não adianta, a gente poderia chegar e eu conversar com cada um aqui pessoalmente, você conversar comigo também,
e querer me levar para um processo de arrependimento, eu levar você para um processo de arrependimento, mas se você não tiver discernimento que você errou, são palavras vãs. A gente vai perder tempo. Porque uma pessoa só se arrepende, ela só se arrepende se verdadeiramente ela tiver discernimento que ela errou. Se você não tiver discernimento que você errou, você não passa pelo processo de arrependimento. Agora eu queria que você tivesse, a minha oração nesse momento é que todas as escamas dos seus olhos, e também dos meus, e de todos que estão aqui, talvez pela internet, possa cair. E que a gente possa olhar com os olhos do Senhor para a nossa vida. O que está errado? O que falta? Da gente entregar para o Senhor para que a gente possa começar a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para poder viver os planos de Deus. Para poder ter o seu nome escrito no livro da vida. Se você não tiver discernimento de que está vivendo uma vida errada, nada acontece. O segundo processo do arrependimento é você sentir a dor gerada pelo erro. Porque se você se arrepende, vai doer em você. Não porque talvez você fez alguma coisa contra alguém, mas se você está vivendo um verdadeiro arrependimento, antes de você ter feito alguma coisa para alguém, você quebrou um relacionamento com Deus. Eu já falei aqui, acho que nas últimas palavras que eu ministrei aqui, Jesus nos últimos momentos dele, que a gente vai ver mais para frente, quando ele estava lá para poder ir para o processo de crucificação, ele pede para o Pai para que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. A dor de Jesus era a separação que ia causar todo o pecado da humanidade sobre ele. Quando você realmente entra no processo de arrependimento e você entende que você está levando uma vida errada e que tem atitudes que você está tendo que te afasta da presença de Deus, a dor da verdadeiro arrependimento, ela dói em você. Dói. Só que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente até passa por um processo de dor, mas não é a dor do arrependimento. Muitas vezes é a dor do remorso, que tem diferença. Às vezes até desce lágrimas dos nossos olhos e a gente sofre diante daquilo que nós entendemos que nós fizemos errado. Mas às vezes não é arrependimento, mesmo que você está passando por uma dor. Às vezes é simplesmente um remorso. Qual a diferença? O arrependimento é quando você dói em você por aquilo que você fez, pelas coisas que você cometeu, porque você feriu princípios, porque Deus criou uma expectativa grande com você e confiou em você, e você frustrou aquilo que Deus tinha para a tua vida. Daí você olha para trás, daí você sente dor. Por que você fez isso? Agora, o remorso, ele está muito ligado a uma dor pelas consequências. Eu começo a sofrer pelas consequências que eu vou ter diante daquilo que eu fiz. Eu roubei alguém, eu tenho arrependimento, eu choro porque eu fiz algo que não agradou a Deus, e eu envergonhei o Evangelho. Eu peguei aquele dinheiro que não era meu, tomei posse de algo que não era meu. E talvez as pessoas de quem eu peguei esse dinheiro, talvez vão passar por dificuldades grandes, porque talvez era um pai, uma mãe que precisava daquele recurso para poder pôr comida dentro de casa. E a Bíblia é clara que eu não poderia ter pego isso, e eu fiz. Agora, o remorso é quando você pensa: e se eu for descoberto? E se alguém descobrir e eu perder meu emprego porque eu peguei esse dinheiro lá no meu trabalho? E se alguém descobrir que eu fiz isso e vir a polícia me prender, já pensou a vergonha que eu vou passar? Remorso. A dor do arrependimento, ela muda a sua vida. A dor do remorso, ela tem tempo para passar e logo você volta a cometer o mesmo pecado. Então você precisa sentir a dor do arrependimento. Depois, mais uma fase, é você ter uma atitude diante do erro.
A palavra arrependimento, ela significa que você muda de direção. Eu me arrependo, reconheço o meu erro, eu sofro por aquilo que eu cometi de errado, e eu mudo a direção. Eu tomava uma direção na minha vida, eu cometia alguns erros, agora eu não cometo mais. Porque eu tomei uma decisão, eu me posicionei para que eu não cometa mais. E eu tenho atitude de consertar com as pessoas por quem eu errei. Então, se eu ferir alguém, eu vou atrás dessa pessoa para que eu possa buscar o perdão dela. Eu vou chorar na presença dela. Ela pode até não me perdoar, mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou buscar na presença do Senhor resolver essa questão na busca do perdão ao Senhor. Ter o perdão de Deus. Só que você só recebe o perdão de Deus se você buscar o perdão por aqueles que você tem faltado, por aqueles que de alguma forma você lesionou. Então ele também tem a ver com atitude. O arrependimento é um aprendizado, porque eu olho para trás e vejo aquilo que eu cometi de pecado, que eu já entrei no processo de arrependimento, e eu aprendo com o meu passado, eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com as dificuldades que eu vivi, que eu errei, talvez estava cego, por um minuto eu me distraí, e acabou acontecendo o pecado na minha vida. Mas quando eu passo pelo processo de arrependimento, eu aprendo, e para que eu não possa errar mais, para que não erre mais. Contei aqui na última série que nós tivemos aqui, sobre o meu relacionamento, o meu casamento. Eu perdi um casamento e errei por isso. Eu não era pastor, mas estava firme numa igreja. Eu era conhecedor da palavra, não na mesma intensidade de relacionamento que eu tenho hoje com Deus, mas eu te conhecia. E mesmo assim eu tomei uma decisão de quebrar esse relacionamento. E quando eu quebrei esse relacionamento, não foi simplesmente com uma pessoa, mas foi com Deus. Porque na palavra de Deus diz, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu não consigo mais voltar no tempo para consertar isso. E Deus sabe o processo de arrependimento que eu passei, que a Tuca passou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Só que trouxe um aprendizado para a nossa vida. Nós estamos casados há 20 anos, e o nosso casamento é até que a morte os separe, porque a gente aprendeu. Amém? Ele traz um aprendizado. Eu não sei que luta que você já passou, mas se você está no processo de arrependimento, você possa aprender com esse erro e nunca mais peque. Todos os milagres de Jesus, quando Jesus terminava de falar com a pessoa, na maioria dos milagres, quando Jesus terminava, ele falava assim: vá em paz e não peques mais. Então Jesus deixava claro que muitas vezes a consequência do pecado estava diante da enfermidade ou da doença, o que a pessoa estava passando, vivendo, estava diretamente relacionado com o pecado. Através do arrependimento da pessoa, a cura veio ser manifesta na vida dela. Mas ele termina dizendo para a pessoa: vai e não peques mais. Aprendeu com a lição? Não peques mais. Não peques mais. E por último, o arrependimento é uma decisão. É uma decisão em não errar mais. Talvez o Senhor te trouxe nessa noite para que nós pudéssemos passar o primeiro dia de uma série de 4 palavras, preparando nossa vida para que a gente possa viver com intensidade verdadeira aquilo que significa a Páscoa. E Jesus te trouxe aqui para que eu pudesse ser uma unção de João Batista na sua vida, porque eu já passei por esse processo, para dizer para você: se arrependa, em nome de Jesus. Não saia daqui sem você se arrepender dos seus pecados. Entre verdadeiramente nesse processo, porque só assim você vai poder ver Jesus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos e não se distraísse. Em nome de Jesus. Onde você está? Em nome de Jesus. Os argumentos meus são pequeníssimos.
mas do Espírito Santo que está aqui, é Ele que convence. E eu sei, pelos olhos da fé, que o Senhor está batendo no seu coração, que o Senhor está ministrando na sua vida nessa noite, para que você possa entrar nesse processo de preparação, para que você possa celebrar a maior vitória da vida cristã, que é a Páscoa. Mas para que você possa ver Jesus, para que você possa começar a ter um relacionamento com Ele, assim como o Senhor usa a vida de João Batista pregando arrependimento, nós estamos aqui nessa noite para que você possa também, através do arrependimento, poder passar por esse processo e começar a ver Jesus. Porque Jesus tem uma missão para te entregar, tem uma vida nova para te dar. Jesus tem algo que Ele quer derramar sobre a sua vida, Ele quer te abençoar. Ele morreu na cruz para todos, mas não significa que todos vão usufruir o benefício da cruz. Porque só vão usufruir aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que passaram pelo processo de arrependimento. Eu não sei qual é o pecado que todas as vezes ou muitas vezes tem batido a tua porta. Eu não sei qual é a atitude que talvez você precisa deixar nessa noite. Eu não sei qual é aquilo que talvez o Espírito Santo está colocando na tua mente, no seu coração, dizendo que é isso que você precisa abandonar nessa noite. Porque Ele quer escrever uma história nova para você. Ele quer escrever algo novo para você. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Assim como Ele mudou lá atrás, há mais de 2000 anos, e continua mudando todos os dias. Chegou a sua hora de ter sua vida mudada. Chegou a sua hora de ter sua vida transformada. Chegou a sua hora de você começar a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Chegou a hora de você sentir a presença do Espírito Santo em você. Chegou a hora de você ver a manifestação do Espírito Santo na tua vida, através de dons, através de tantas coisas que o Senhor quer fazer e realizar através de você. Mas tem algo que impede. Talvez tenha aquele pecadinho que você tem guardado no bolso. Talvez tenha coisas que você tem medo de deixar, porque você não sabe como você vai sobreviver se você deixar isso. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Ele é suficiente para você. Não fique pensando no dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã ao Senhor pertence, e basta a cada dia o seu mal. Confia nele. O Senhor hoje está dizendo: tenha primeiro passo de fé, confiando em mim, se arrependendo desse pecado, daquilo que tem atrapalhado você de ter comunhão com Ele. E o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, é o Senhor te sustentando, para que você possa viver os milagres que Ele tem para a tua vida. Porque Ele não te chamou em vão, você não está aqui em vão. Tem um projeto de Deus para a sua vida. Deus quer te usar aonde você coloca a planta dos teus pés. Ele quer te usar no seu trabalho, Ele quer te usar dentro da sua família. Deus tem um plano completo para você, para usar você. Mas para que você possa ser esse instrumento de Deus, você precisa ouvir a palavra dessa noite. Você precisa passar pelo processo de arrependimento. Para ver Jesus, é só através do arrependimento. É a única oração que o Senhor ouve quando você está vivendo uma vida de pecado. É a oração do arrependimento. Feche os seus olhos. Um dia eu estava aqui ministrando e eu disse essa frase, mas não é porque eu inventei essa frase, porque está fundamentado na palavra. Porque a Bíblia diz que quando você vive uma vida de pecado, as suas orações não chegam até o Senhor. É em vão a sua oração. Se a minha oração não chega ao Senhor, a única que chega é quando eu me arrependo e eu tiro todo o impedimento daquilo que tem me afastado de ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então por isso, em nome de Jesus, talvez a oração que falta para você, é a oração dessa noite, é a do arrependimento. Entrega para o Senhor em nome de Jesus. Não tem nada que você possa entregar para o Senhor que Ele não vai te perdoar. Tudo que você entregar nas mãos dEle, Ele vai te perdoar. Mas você precisa ter essa postura. Em nome de Jesus. Você pode ter matado alguém, você pode ter roubado alguém, você pode ter passado alguém para trás,
Você pode ter tido uma vida dupla, você pode ter adulterado, você pode ter fornicado, você pode estar levando uma vida longe da presença de Deus em algumas áreas que tem impedido você de se relacionar com Ele. Eu não sei qual é, mas Deus que tudo pode, que é um Deus onisciente, que conhece todas as coisas, Ele está aqui nessa noite, e Ele está falando com você, e eu sei que Ele está batendo a porta do seu coração. Decida por isso, decida nessa noite, se arrependa em nome de Jesus, se arrependa em nome de Jesus, entrega para Ele o seu pecado. Você não precisa sair daqui com o peso do pecado nas costas, talvez andando encurvado diante de tantas tribulações que você tem contraído por atitude sua. Entrega tudo no Senhor, entrega tudo nas mãos dEle. Saia daqui livre, saia daqui liberto, restabelecendo uma nova comunhão com Deus, podendo assim enxergar o Senhor com os olhos espirituais, sentir a presença de Deus e viver algo tremendo que você nunca experimentou nele. Não é o pastor François que está falando isso, é Deus, é sua palavra, e ela se cumpre nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com os olhos fechados. Se você é uma das pessoas que essa palavra veio falar ao seu coração, e se você decide nessa noite tomar uma atitude de arrependimento diante de algo que você tem cometido, que você entendeu nessa noite, que é o que tem atrapalhado você de viver a plenitude do Senhor, eu queria, com os olhos fechados, que você levantasse uma das mãos para que eu pudesse orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem algo que você tem, de alguma forma, você entendeu nessa noite, que o Senhor falou com você, que tem impedido você de romper no Senhor, e você deseja nessa noite se arrepender, levanta uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida nessa noite. Deus quer mudar completamente a tua história. Em nome de Jesus. Por mais que possa doer, por mais que você sabendo que tem algo que você precisa deixar, que tem de alguma forma ferido o teu coração, o Senhor se alegra nessa noite pela sua atitude, de poder dizer: ó Senhor, eu estou aqui, sou pecador, e eu assumo a responsabilidade sobre o meu pecado, e eu agora, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Eu não consigo, eu não tenho capacidade para poder tirar esse pecado de mim, mas o Senhor tem, e eu entrego nas tuas mãos, porque o Senhor morreu na cruz pelo meu pecado, porque o sangue que o Senhor derramou na cruz foi para que eu pudesse ser liberto de todo pecado, de toda separação, em nome de Jesus, que estava sobre a minha vida, que agora cai por terra, em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Se tem mais gente, se você deseja, não saia daqui com o peso do pecado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou com a minha mão levantada, porque eu sou o primeiro a estar aqui. Eu não estou com a minha mão levantada para induzir você, mas eu sou o primeiro porque eu sou pecador. Eu sei quantas falhas, quantas faltas eu tenho cometido, e eu sei o quanto que o Senhor está ministrando ao meu coração diante dessa palavra, e da necessidade que eu tenho de entregar aqui no altar a minha vida, meu pecado, para que eu possa viver ainda coisas maiores no Senhor. Minha mão está levantada por isso, porque eu sou o primeiro, e eu queria, em nome de Jesus, desafiar você, porque profeticamente aquilo que está na palavra, quando João Batista pregava o arrependimento, as pessoas saíam do seu lugar e elas iam até o rio, para que elas pudessem ali serem batizadas, escrevendo uma nova história na vida delas. A gente não vai fazer aqui o batismo, mas eu queria que profeticamente, se você entendeu isso, se você quer deixar esse pecado, que você saia do seu lugar e viesse aqui na frente para a gente orar por você. E eu sou o primeiro, eu estou aqui, em nome de Jesus. Se você está com a mão levantada, dá um passo de pé, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Não fique no seu lugar, não deixe o Satanás tirar essa bênção da sua vida. Ah, pastor, mas as pessoas vão saber que eu estou vivendo algo que eu preciso consertar. Irmão, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando, é mentiroso.
todos nós padecemos. E ninguém aqui que está aqui presente nessa noite é capaz de colocar um fio de cabelo na sua cabeça, ou de dar um segundo de vida a mais daquilo que está determinado para você. Mas Deus, que tudo pode, Ele está aqui presente neste lugar. A unção do Senhor nesse altar é gigante. O Senhor está aqui e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Por isso não fique no seu lugar, sai do teu lugar, vem para cá. Coloca aquilo que você entende que está te afastando da presença dEle. Vem através do arrependimento, entrega aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui para frente, não fique aí, para que você possa sair daqui sem esse peso do pecado que tem te afastado da presença dEle, que tem limitado você de viver experiências que talvez você nunca viveu. Em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar, vem para cá. Em nome de Jesus. Quem está aqui, ora ao Senhor, em nome de Jesus. Começa a falar com Deus. Fala para Ele do seu pecado. Conta para Ele. Diz para Ele o quanto você é limitado e quanto que você precisa dEle. Em nome de Jesus, entrega para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Fala para Ele. A oração que Ele quer ouvir nessa noite é a sua. É a sua de arrependimento, de entrega, para que você possa realmente viver experiências como você nunca viveu. O Senhor quer mudar a sua história, o Senhor quer mudar a sua vida, depende de você. Toma essa decisão nessa noite, em nome de Jesus. Vem para cá, você que entende que você precisa deixar alguma coisa, independente do que for. Você não vai falar para ninguém, você vai falar para o Senhor. Sai do seu lugar, profeticamente. Vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com Ele, em nome de Jesus. Cantarachei para ler, cantará lá balamalas. Cantarachura de cantarachei para ler, cantará lá balamalas. Mais de ti, Senhor. Cantarachura de cantarachei para ler, cantará lá balamalas. Mais da tua presença, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Muda histórias nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Cantarachei para ler, cantará lá balamalas. Queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria, com os olhos fechados, eu queria pedir para você que está aqui, você que é igreja, que você saia do seu lugar, em nome de Jesus, e abrace uma pessoa que está aqui na frente. Em nome de Jesus, sai rapidinho do seu lugar. Os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Encontra alguém. Não deixe ninguém aqui sem ser abraçado. Tem pessoas aqui na frente. Vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Homem, tem alguns homens aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Ora com essa pessoa enquanto a gente estiver orando agora. Em nome de Jesus. Ora com ela. Diz para ela que ela não está sozinha. Que além do Espírito Santo, que é real e verdadeiro e está aqui neste lugar, ele também tem uma família. Alguém que está junto para que nós possamos vencer o pecado, para que a gente possa viver uma vida em santidade, cada vez mais parecido com Jesus, dizendo não para o pecado. Você não está só, em nome de Jesus. Diz para ela, ora com ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor. Cantarachei para ler, cantará balamalas, cantarachura de cantarachei para ler, cantará balamalas. Mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Uma unção de perdão que possa ser derramado sobre a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, pega todo o pecado arrependido agora, Senhor, em nome de
Jesus, e lança no mar do esquecimento. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que são parte da sua família, que reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Pai, em nome de Jesus, muda a história, Senhor, em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás dizendo que não consegue, que não vai dar certo, que não dá, agora cai por terra em nome de Jesus. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, uma unção, Senhor, de perdão. Escreva, Senhor, uma nova história na vida desses homens que aqui estão. Em nome de Jesus, escreve, ó Pai, em nome de Jesus. Chega de pecado, chega, Senhor. Chega de uma vida longe da Tua presença. Chega, Senhor, em nome de Jesus. Nós carecemos de Ti, ó Pai. Nós reconhecemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus, faz Teu milagre nessa noite, ó Pai. Muda histórias, muda realidades, Senhor. Que a Sua misericórdia, Senhor, seja derramada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, totalmente na dependência de Ti. Pai, como eu disse, eu sou o primeiro a estar aqui. Quantos erros, quantas falhas, quantas incredulidades. Apesar de os olhos contemplar tantos milagres, quantos testemunhos para contar, mas muitas vezes, Pai, a limitação, o pecado faz com que eu possa olhar para o mundo natural sem entender do mundo espiritual. Mas agora, ó Pai, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Que nós possamos aqui, Senhor, todas aquelas pessoas que aqui estão, que a gente possa viver um novo momento. Ó Pai, que as nossas falhas, as nossas faltas, que segundo a Tua palavra fez distanciamento nós do Senhor, que seja tudo agora, ó Pai, lançado no mar de esquecimento. E que nós possamos agora, através do sacrifício de Jesus na cruz e da decisão nossa do arrependimento, nós possamos viver, Senhor, momentos que nós nunca imaginamos viver. Que o Senhor possa, a partir de agora, escrever uma nova história. Pai, que assim como João Batista, ele deitava as pessoas, simbolizando a morte do velho homem, e levantava as pessoas no batismo, como se elas nascessem de novo para uma nova vida. Que dessa forma possa ser na nossa vida hoje. Nós deixamos aqui no altar o velho homem, a velha mulher, para que nós possamos viver um novo. E aquilo que o Senhor tem para nós, nós dizemos a Ti, Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Abençoa a vida de cada um que está aqui. Muda histórias e que grandes testemunhos nós possamos ouvir daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Fica aqui na frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica aqui na frente ainda. Queria que você levantasse, você que está na igreja. Coloca a sua mão no ato de receber. Quero abençoar você, você que está aqui, em nome de Jesus. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Todo dia a gente tem que ir para a cruz. Não fim daqui esse momento. O arrependimento é na prática, ela tem que ser uma prática na vida do cristão. Porque vai ter momentos que a gente vai vacilar, porque a gente não é perfeito. Quem é perfeito é Deus em nós, mas nós somos imperfeitos, pecadores. Mas através do arrependimento nós não vamos permanecer naquele pecado. Mas talvez tenha algo que a gente, por distração, por algum momento, por não vigiar, e se a gente cair no pecado de novo, a gente já sabe o caminho, o arrependimento. Você precisa ir para a cruz todos os dias. Você precisa se arrepender todos os dias. Você tem que zerar a sua conta todos os dias. Não permita, não deixe de ter esse tempo com o Senhor todos os dias. Não é só agora, não é só um momento, é sempre. Guarda isso no seu coração.
Mas aonde, pastor? Em qualquer lugar, na sua casa, aonde você estiver, em nome de Jesus, entrega para o Senhor, Ele está lá. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares. O Espírito Santo habita em você. Busca nele, se arrependa todos os dias. Você precisa passar pelo processo do arrependimento. Zera a sua vida todos os dias. Não deixa que o pecado direcione e tome conta da sua vida. Em nome de Jesus. Todo dia dobre o seu joelho, busca no Senhor. Senhor, o que eu fiz de errado? Quais são as minhas faltas? Me lembra, Senhor, me faz lembrar, Espírito Santo. E aquilo que o Senhor trazer à mente, se arrependa, passe por esse processo. Zera a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos terminando aqui esse momento, ó Pai, desse culto nessa noite. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre as nossas vidas, até o dia que nós vamos estar lá celebrando a Páscoa. Eu sei que esse caminho, ó Pai, desses 4 domingos, o Senhor vai fazer milagres entre nós, assim como tem acontecido no dia de hoje. Talvez a gente não vê com os olhos naturais, mas nós sabemos, ó Pai, que no coração de muitos, grandes milagres, e o maior de todo o milagre, aconteceu nessa noite, vai continuar acontecendo. Pai, que o Senhor possa estar dando para a gente uma semana da gente meditar na Sua palavra. Uma semana, Pai, da gente colocar a prática do arrependimento diário na nossa vida. E que o Senhor possa derramar, Senhor, bênçãos, e que a missão, o propósito da nossa existência, o Senhor possa revelar. Porque não tem mais nada que separa a gente do Senhor. Não tem nenhum pecado que nos afasta do Senhor. Por isso fala, Senhor, para que nós possamos Te ouvir. E aquilo que o Senhor direcionar as nossas vidas, que nós possamos dizer sim. E que a gente possa ver a manifestação do Teu poder na vida de cada um. Dá uma semana de paz, uma semana de bênção. Em nome de Jesus, aonde nós colocarmos a mão, ali o Senhor possa estar. Onde a gente pisar, o Senhor possa estar. E que grandes coisas nós possamos presenciar. Por conta que hoje, Senhor, nós saímos daqui com a certeza que o Senhor habita em nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, uma salva de palmas, Senhor Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção na vida dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana. Que você possa estar aqui de novo no domingo, amanhã no GC. Que você possa estar todos os dias buscando a presença do Senhor. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.